Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre razão e esse é o primeiro de 8 vídeos que eu fiz para vocês. Então, nos próximos dias, não deixem de acompanhar aqui no canal os próximos vídeos que eu vou colocar. Então, eu vou começar falando de razão, depois a gente vai para razão na forma percentual, razões especiais, vamos falar de proporção, números diretamente e números inversamente proporcionais, regra de 3 simples e para fechar, regra de 3 composta. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá? E não deixe de dar o seu joinha, viu? É muito importante aqui pro canal. Então vamos lá. Razão. O que é uma razão? Razão nada mais é do que uma divisão, tá? Então aqui eu trouxe para vocês a definição de razão. Sendo A e B dois números reais com B diferente de zero, e eu já vou explicar para vocês por que o B tem que ser diferente de zero, tá? Denomina-se razão entre A e B ou razão de A para B o quociente A sobre B ou A dividido por B, tá? Então, razão nada mais é do que uma divisão, tá? Então, ela pode vir em forma de divisão ou em forma de fração. E por que o B tem que ser diferente de zero? O B, ele vai ficar embaixo e eu não consigo fazer nenhuma divisão por zero, tá? Se eu tenho, por exemplo, 2 dividido por zero, que número vezes zero que vai dar 2? Nenhum. Não tem nenhum número vezes zero que dá 2. Então, nunca o número de baixo, tá? O denominador de uma fração pode ser zero, tá? Por esse motivo, porque eu não consigo fazer nenhuma divisão por zero, tá? Então, eu vou ter uma divisão, tá? Então, razão nada mais é do que isso. Então, eu tenho aqui os dois termos da minha razão. O de cima a gente chama de antecedente e o de baixo consequente, tá? E tem algumas formas aqui para a gente ler essa razão, tá? A gente não lê da maneira que a gente lê uma fração, tá? Muda um pouquinho. Então, a gente tem razão de A para B, ou a gente pode falar que A está para B, ou simplesmente A para B, tá? Então, essas são as 3 maneiras que a gente tem para ler uma razão, tá? Mas então, vamos lá. Vamos pro primeiro exemplo aqui para a gente ver como eu vou representar uma razão. No meu primeiro exemplo, tá aqui. Em uma empresa trabalham 80 pessoas. Então, esse aqui é o total de pessoas, das quais 25 usam óculos. Então, parte dessas pessoas usam óculos. A razão, então ele tá pedindo, ó, razão. E uma dica que eu dou aqui para vocês, ele pediu razão, ele falou a razão, você já vem aqui e já coloca o tracinho, tá? Da minha razão, para não esquecer. Então, já tá aqui. Então, a razão entre o número de empregados que usam óculos e o total de empregados dessa empresa na forma decimal é. E é aqui que a gente tem o maior erro, tá? Geralmente, as pessoas olham o exercício, encontram 2 números aqui e colocam eles de qualquer jeito. E é aí que vocês erram, tá? Então, razão é muito importante a ordem. Então, eu tenho um antecedente, então eu preciso saber o número que vem antes, tá? Então, quando ele pede a razão, ele já vai falar a ordem que ele quer, tá? E eu tenho que respeitar essa ordem. Então, vamos lá. O que ele diz aqui? A razão entre o número de empregados que usam óculos. Então, ele começou com as pessoas que usam óculos, que são 25. Então, aqui em cima, quem vem primeiro? 25. Tá? E o total, então agora vem o total, que é 80. Então, essa é a minha razão. 25 está para 80, ou simplesmente 25 para 80, tá? Quer dizer o quê? Que a cada 80 pessoas, 25 usam óculos, tá? Aí, para representar uma fração, eu tenho 3 maneiras diferentes. Eu posso representar na forma de fração, do jeito que tá aqui, eu só preciso simplificar essa fração, tá?
Eu posso representar na forma decimal, que é o que o exercício está pedindo, ou eu também posso representar na forma percentual, que é assunto do próximo vídeo, tá? Então, ele pediu na forma decimal, então eu tenho que escrever essa fração em número decimal. E como a gente escreve uma fração em número decimal? Como eu disse lá no começo, razão nada mais é do que o quê? Quociente. Nada mais é do que uma divisão. Então, você tem 25 dividido por 80. E não esqueçam, eu tenho sempre a ordem. Então, na hora de montar a divisão, é 25 dividido por 80. E não o contrário, tá? Muitas pessoas olham aqui e falam, 80 é maior, então é 80 dividido por 25. Não. Tudo aqui é questão de ordem. Se você troca a ordem, você fica errado, tá? Então, 25 dividido por 80. Então, é só fazer a divisão. E se você ainda tem dificuldade em fazer a divisão, não deixe de assistir o vídeo do canal Nunca Mais Erre Divisão, tá? Então, vamos lá. Eu preciso de um número vezes 80 que mais se aproxima de 25, tá? E esse número é o 0. 0 vezes 80, 0. Então, vou fazer 25 menos 0, que é 25. Não tenho número mais para descer. Se eu não tenho número para descer, eu acrescento 0 e uma vírgula no quociente. Que número vezes 80 agora vai chegar mais próximo de 250? Vai ser o 3, tá? Que é 240, porque 3 vezes 8 é 24. Então, 250 menos 240, sobra 10. Vou acrescentar outro 0. Só que eu não coloco nada no quociente, tá? Porque eu já coloquei uma vírgula uma vez, então não preciso mais. Que número vezes 80 mais se aproxima de 100 é o 1, porque o 2 vai passar. Então, eu tenho 100 menos 80, que é 20. Que número vezes 80... acrescento 0, desculpa. Agora, eu vou colocar o 2. 2 vezes 8 é 16, então, 160. 200 menos 160 sobra 40. Preciso continuar dividindo. Vou acrescentar outro 0. Eu sei que se eu colocar o 5, 5 vezes 8 é 40, então 5 vezes 80 é 400. E aí, vai acabar a divisão. Deixa eu colocar bem pequenininho aqui, mas dá para entender, né? Então, a forma decimal dessa minha razão é essa, 0,3125, que é a alternativa C, tá? Então, pediu na forma decimal, faz a divisão e pronto. O último exemplo que eu tenho aqui diz o seguinte: em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do bairro. Em 2019, o número de participantes foi 960 no mesmo evento. Qual a razão? Então, o que eu falei para vocês? Apareceu a palavrinha razão, já vem aqui, já coloco o tracinho. Entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018. Então, o que eu falei para vocês? Não pega os números que aparecem aqui no texto aleatórios e coloca qualquer um aqui não, tá? Vamos ver o que ele está pedindo, qual é a ordem que ele pede. Então, vamos lá, vamos ler de novo. Qual a razão entre o número de participantes de 2019? Então, ele quer primeiro os de 2019. Então, vamos lá no texto. Em 2019, o número de participantes foi 960. Então, eu vou começar com 960. E o número de participantes de 2018. Agora, eu vou colocar 2018, que é 800 pessoas. Então, 800 vem aqui embaixo, tá? Então, muita atenção, porque ele vai falar a ordem que ele está pedindo a razão, tá? E você precisa seguir essa ordem. Nesse caso, ele não pediu para escrever a razão na forma decimal. Se ele não pediu na forma decimal, a gente vai deixar na forma fracionária. Só que eu preciso simplificar essa fração sempre que for possível, tá? Então, vamos tentar simplificar. Como os dois números terminam com 0, eu vou tirar um. Tirei um 0 de cima com um 0 de baixo. Muito cuidado, porque eu não posso tirar esse outro 0 aqui, porque em cima não tem mais 0. Então, tirando os dois zeros, fica 96 e 80. Então, agora a gente precisa simplificar. Mas eu não sei simplificar, o número é muito grande. Uma dica: sempre que forem números pares, vai dividindo por 2, tá? Mesmo que você vá dividindo por 2 várias vezes, não tem problema. Vai fazendo com calma, para não errar. Mas eu já sei um número que divide direto. Perfeito.
tá? Mas se você não sabe, tem dificuldade, vai dividindo por 2. Então, aqui, ó, os dois números são pares, então eu vou dividir o de cima por 2 e o de baixo por 2. 96 dividido por 2 é 48. 80 dividido por 2 é 40. Ó, ainda tenho números pares, então vou dividir por 2. 48 dividido por 2, 24. 40 dividido por 2, 20. Eu ainda tenho números pares, vou dividir por 2. Ah, mas eu sei que o 24 eu vim e divide por 4. Posso dividir direto? Sim, não tem problema, tá? Simplificar não tem uma maneira certa, tá? A única regrinha é divide o número de cima e o de baixo por o mesmo valor, tá? Então, vamos lá. 24 dividido por 2, 12. 20 dividido por 2, 10. Eu ainda vou dividir por 2, então vai ficar 6 para 5. Então, essa é a minha razão que ele pediu no segundo exemplo, tá? Então, pessoal, razão é isso, tá? É simplesmente uma fração, uma divisão, tá? O segredo para não errar nenhuma razão é prestar atenção na ordem que ele está pedindo, ok? E o próximo vídeo eu vou falar de razão na forma percentual, tá? Então, até o próximo vídeo!